Carro novo na garagem. Concessionárias da região fecham o primeiro trimestre do ano com alta nas vendas. O aumento chegou a 15%, um forte sinal do reaquecimento do setor automobilístico. Ousadia. Adolescente de 17 anos invade prédio da Polícia Militar de Jacareí e foge do local com uma moto da Rocan. Infrator chegou a pilotar o veículo da PM por meio quilômetro dentro da cidade antes de ser detido. O avanço da gripe. No estúdio do Band Cidade, a gente conversa com uma pneumologista de Taubaté que fala sobre os casos de influenza e os cuidados que a população deve seguir para evitar a doença. Sabores do Interior. Festival Gastronômico Rural em São José dos Campos. Serve à mesa delícias caipiras com um gostinho de cultura do povo vale paraibano. E ainda confira as dicas da nossa agenda cultural com o que rola na Noite da Região neste fim de semana. Sábado, 7 de abril. Bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite para você. O primeiro trimestre do ano foi positivo para empresas que vendem carro 0 km na região. As contas não só fecharam no azul, como deu para comemorar. Algumas concessionárias registraram um aumento de até 15% nas vendas. Depois de um longo período de recessão, a economia dá sinais de que vai reaquecer neste ano. A produção de carro novo também aumentou. Março teve o maior volume mensal desde outubro de 2014, quando a crise começou. E tudo isso é um bom sinal para o setor automobilístico, um dos mais importantes da região metropolitana do Vale do Paraíba. Valdecir estava à procura de um carro novo e acabou de fechar negócio numa concessionária em Taubaté. É que ele mora em Lorena e trabalha em Pinda, por isso precisa de um veículo em boas condições para rodar. Ele escolheu um 0 km. Meu carro já estava com 2 anos e meio, na hora de trocar. E também, como eu viajo todo dia com o carro a fim de trabalho, precisava de um carro econômico e confortável. Na hora de você trocar, tá com baixa quilometragem, fica mais fácil o negócio. E o prazer também de dirigir um carro zero, né? Se tem condição, por que não? Sorte do Aldo, supervisor de vendas na loja, que vem vivendo dias de vacas gordas. Segundo ele, a procura por parte dos clientes está maior. Teve aumento bem significativo, viu? A média de quase 30% de volume a mais de venda na linha 0 km, referente ao mês de fevereiro e até mesmo referente ao mês de março de 2017. Então tivemos um aumento bem significativo de vendas, que vem surpreendendo a gente a cada dia. De acordo com dados divulgados pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em março a produção aumentou no Brasil na comparação com fevereiro. Entre automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões, foram fabricadas mais de 267 mil unidades. É um sinal de que as montadoras estão otimistas com o cenário, não? E buscando se antecipar uma recuperação da atividade econômica. E isso, por si só, já cria um certo otimismo e, portanto, uma esperança no que diz respeito aos indicadores econômicos, de emprego, de renda, nessa região que é muito forte. Esse é o maior volume na produção mensal de veículos desde outubro de 2014, quando a recessão econômica começou a dar os primeiros sinais. Foi um aumento de 25,3% na comparação entre março e fevereiro desse ano. Com isso, os comerciantes estão otimistas e esperam, a partir de agora, enxergar a crise apenas pelo retrovisor, se distanciando cada vez mais. A gente pode colocar aí que esse trimestre fechou positivo em torno de 15% a mais do mesmo período do ano passado. Não basta você ter um bom preço, você tem que ter taxa boa também, um produto bom, né? Então, assim, hoje eles estão muito criteriosos, principalmente na parte da taxa, né? O mercado hoje é bem competitivo, né? Então a gente tem que também se esforçar muito para vender, levar para o cliente uma condição diferente. E graças a Deus temos conquistado muito aí clientes, temos conseguido aí um bom resultado. Os volumes de produção de automóveis no primeiro trimestre do ano também se aproximam do início da crise. De janeiro a março deste ano foram 699.600 unidades, um crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em março foram fabricadas 254 mil unidades, avanço de 11,7% em relação ao mesmo mês de 2017. Eles devem esperar um melhor ano, né? Um melhor ano do ponto de vista de atividade, de produção, de renda, de emprego e, consequentemente, de consumo de forma generalizada. O setor automotivo é um setor muito forte, a cadeia produtiva interfere em uma série de outros setores, setor plásticos, embalagens,
vantagens, né? Então, um setor como esse, que tem um papel expressivo na atividade econômica, capaz de alavancar outros segmentos, inevitavelmente deve traduzir-se em números positivos para a economia como um todo, em termos de emprego, em termos de renda, em termos de consumo. A economia, pelo que a gente está vendo ultimamente, principalmente em relação a esses 3 meses, deu uma retomada, né? Então isso faz com que o consumidor fique pensando mais positivo, de adquirir uma dívida e conseguir pagar. Se você projetar que você teve um aumento de 15% esse último trimestre, né? Acredito eu que até o fim do ano você deva ir pelo menos nessa mesma linha. Foi sepultado hoje no distrito de São Francisco Xavier o corpo de mais uma pessoa que morreu por suspeita de febre amarela na região. A vítima, uma idosa de 76 anos, morava no bairro rural do Rio Manso, em Monteiro Lobato. Ela estava internada com sintomas da doença desde a última quarta-feira no Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos. Amostras de sangue da idosa foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que deve confirmar ou não o diagnóstico para a febre amarela. E a Polícia Militar de Jacareí teve uma moto furtada ontem. O veículo foi levado por um adolescente de 17 anos de dentro da sede da 2ª Companhia da PM na cidade, na região central. Ele pilotou a moto por cerca de meio quilômetro quando o alarme disparou. Os policiais conseguiram deter o infrator, que explicou o caso em depoimento. Segundo ele, era um sonho pilotar uma moto da PM. O adolescente foi ouvido e liberado. A Polícia Militar preferiu não se manifestar sobre o assunto. Depois do intervalo, estações da gripe, outono e inverno favorecem os casos de influenza. Na região, mortes confirmadas pela doença preocupam os moradores. E no estúdio, pneumologista fala sobre H3N3, variação do vírus da gripe, que está mais poderosa. E ainda, os detalhes da previsão do tempo para este domingão. Continue com a gente, em instantes, no Band Cidade. Hora certa para você, 6h57. A gente está de volta em instantes.